Hoje temos aqui o professor Dr. André Gonçalves Pereira, que muito gentilmente acedeu ao convite e nos vai falar de um tema, a meu ver, muito interessante e pouco explorado, que são as alternativas ao Império. Sobretudo, não sei, mas a parte que eu muito gostaria, que seria como é que arrancamos para uma coisa que jurídica ou politicamente tão bem defendida e depois, no fim, essa defesa jurídica já não é mais sustentada pela política. Mas não vou, com certeza, elaborar sobre isto, não teria esse atrevimento. Vou, sim, de imediato passar a palavra ao Sr. Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, que vai fazer a apresentação do oratório. Obrigada. Muito obrigado. Boa tarde. Excelentíssimo Sr. Professor Dr. André Gonçalves Pereira, Excelentíssima Sra. Secretária-Geral, Excelentíssima Sra. Doutora do Instituto Diplomático, Excelentíssimas Senhoras Embaixadoras e Excelentíssimos Senhores Embaixadores, caros convidados, minhas senhoras e meus senhores. Cabe-me a honra de vos dar as boas-vindas nesta abertura desta conferência. É com muito gosto que o faço, em nome do Sr. Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros e, naturalmente, também em nome do Instituto Diplomático. As minhas primeiras palavras vão para o orador convidado, o professor Dr. André Gonçalves Pereira, que nos honra com a sua presença naquela que é também a sua casa. Gostaria ainda de deixar uma palavra especial à nossa Secretária-Geral, a quem desejo as maiores felicidades pessoais e profissionais, agora que inicia as suas novas funções. O professor Dr. André Gonçalves Pereira, que hoje nos apresenta as alternativas ao Império, dispensa praticamente qualquer apresentação. Todos sabemos que o Sr. Professor tem uma experiência impar. Representou politicamente o nosso país ao mais alto nível, com reconhecido mérito, que se estende igualmente à sua carreira académica e profissional. Desempenhou, com sabedoria que se lhe reconhece, funções à frente deste Ministério e à frente da política externa portuguesa. Enquanto Ministro dos Negócios Estrangeiros, tendo representado Portugal em diversos fóruns internacionais, como as Nações Unidas, o FMI ou a Unesco. Sendo também professor de Direito Internacional na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, professor convidado em prestigiadas universidades internacionais, como é o caso da Colômbia, Nova Iorque, Paris 5, a Complutense de Madrid e a Universidade Federal do Rio de Janeiro, sócio fundador de Quatro Casas Gonçalves Pereira e Associados, administrador da Fundação Cálculo Gulbenkian em 2002 e 2012 e autor de várias obras de direito público publicadas em Portugal e no estrangeiro. E se me permite acrescentar, o primeiro contacto que tive consigo hoje de uma imensa humanidade que transpassa neste primeiro contacto. Hoje partilhará connosco a sua visão sobre as alternativas ao Império. Título deste colóquio, inserido no ciclo de conferências sobre diplomacia e política externa. O professor Dr. André Gonçalves Pereira foi, ao longo das últimas décadas, um agente ativo e observador privilegiado da transição de Portugal das províncias ultramarinas para o Portugal da União Europeia, se permitem esta simplificação. De facto, como tema que marca esta conferência, iremos beneficiar certamente de ter aqui um antigo Ministro dos Negócios Estrangeiros, que exerceu funções num período quase equidistante crítico entre o processo de independência dos países africanos, língua oficial portuguesa, e a entrada de Portugal na comunidade económica europeia. Também esse foi um tempo de redefinição da relação de Portugal com esses países. Um período de redefinição da inserção do nosso país no palco internacional e, logo, da nossa política externa. Um período que impulsionou a nossa integração europeia, hoje pilar fundamental da política externa portuguesa, bem como uma relação privilegiada com os PALOP, hoje projetada no quadro da CPLP. Por isso, e por muito mais,
e sem mais demoras, posso dizer que estão reunidas as condições para um muito estimulante e elucidativo colóquio que este Instituto Diplomático e a doutora Manuela Franco nos proporciona e que quero reconhecer e também agradecer. Muito obrigado, Sr. Professor Paulo Quecedo. Sr. Secretário de Estado, Excelências, muitas, minhas senhoras e meus senhores, e entre os senhores e as senhoras vejo muitos amigos, cuja presença agradeço, e especialmente entre as senhoras, aquela que é para mim a primeira das senhoras, a minha mulher atual, aqui presente. Sr. Secretário de Estado, hoje é o primeiro dia de primavera e é também o dia dos poetas. E eu receio muito que na minha fala não vá haver muito de poesia, mas vai haver alguma coisa de primavera, porque nós vamos, através daquilo que eu irei procurar dizer, mostrar como o nosso país é capaz de se renovar. A primavera é uma renovação e a nossa história também é uma renovação permanente. Não terminou, portanto, porque se é permanente, obviamente ainda está em curso, mas que neste ponto tem alguma analogia com a primavera. Portanto, aquilo que lhes proponho hoje, escolhi o tema As Alternativas ao Império. Com isto queria eu dizer o seguinte: quando nos anos, sobretudo, 75, 76, 74, 75, 76, acabou, do ponto de vista jurídico, o Império Colonial Português, em que o país tinha apoiado durante 5 séculos e meio, que fazer deste país? O que é que os portugueses iriam fazer deste país? E é, portanto, uma reflexão sobre a história de Portugal que eu lhes proponho. E eu sei que esta reflexão, enunciada assim, tem alguma coisa de pomposo, talvez de pedante. Para quem me conhece, isto não será nada extraordinário. E já estou velho para mudar. Mas, no fundo, uma reflexão sobre a história de Portugal consiste fundamentalmente no problema principal que justifica a existência desta casa, entre muitas outras coisas. Porquê é que este país existe? Porquê é que um país, hoje tão pequeno, com muito escassa população, com poucos recursos, embora se vão descobrindo agora alguns, mas que durante toda a sua história não contou com recursos próprios. Porquê é que existe? Bem, tem várias coisas a seu favor, que vamos procurar analisar, mas perguntar porquê é que existe é ao mesmo tempo perguntar o que é. Porque as duas coisas se confundem, no meu espírito pelo menos. Nós existimos porque somos de determinada maneira que fez com que tivéssemos um destino diferente de outras nacionalidades da Península Ibérica, por exemplo. O que é, então, este país? Porquê é que existe? Isto é uma questão que atravessa toda a história de Portugal e está presente, aliás, no 25 de Abril, mas que começa, naturalmente, muito antes. Porquê é que este país foi a única individualidade da Península que resistiu a Castela e a Espanha? Bem, há, evidentemente, vários motivos. Algum motivo, muitos têm acentuado, é o facto de haver uma unidade indiscutível, unidade cultural, unidade religiosa, unidade linguística dentro da população portuguesa. Somos o Estado com mais antigas fronteiras na Europa, as nossas fronteiras estão definitivamente fixadas desde o Tratado de Alcanices em 1251, mas mesmo antes disso, as dúvidas que podiam existir referiam-se apenas ao extremo sul do território e uma parte do Alentejo. Quanto ao resto, praticamente desde os 3 primeiros reis, as fronteiras atuais de Portugal estavam definidas. Bom, temos, portanto, uma certa unidade, mas
a explicar a nossa existência. Mas reparemos que essa unidade também existia nas diversas nações que Castela foi amalgamando dentro de Espanha. Existia a mesma unidade linguística, etc., cultural, na Catalunha, na Galiza, em parte, na Andaluzia. Portanto, não é só isto que explica porque é que nos mantemos aqui. Temos então procurar outras explicações. A explicação principal, e por isso é que começo por ela, está naturalmente ligada a esta casa. É a qualidade da diplomacia portuguesa que determina, no final, a nossa existência como Estado independente. Ou quase independente, só neste partir da nossa adesão à União Europeia, que nós verdadeiramente deixámos de ser independentes. E com vantagens e inconvenientes que são todos conhecidos. Mas a diplomacia portuguesa soube aproximar-se, encostar-se, fazer-se proteger pelo Estado que nos convinha e cuja proteção também convinha a eles. A razão fundamental da existência de Portugal, através dos séculos, é a Aliança Inglesa. Eu hoje falo indefinidamente de Inglaterra e Reino Unido, embora a partir de certa altura sejam coisas diferentes, como sabem. Mas, essencialmente, porque é óbvio porque é que nos interessava a Aliança Inglesa, mas porque é que terá interessado aos ingleses, ou mais tarde ao Reino Unido? Por vários motivos. Porque a Inglaterra foi sempre oposta a todas as potências que tentavam supremacia no continente, opondo-se a todos os federadores do continente, e por isso durante 3 séculos se opôs à Espanha. Então, potência principal, Filipe II era o rei mais poderoso da Europa e do mundo no tempo, como depois se opôs à França, que era de Luís XIV, que era de Napoleão, como depois se opôs à Alemanha, que era de Bismarck, que era de Hitler, e só neste século, ou melhor, no século passado, século XX, é que a Inglaterra consentiu, à falta de coisa melhor, de solução mais próxima da sua história e das suas ambições, em integrar-se em alguma espécie de federação europeia, que era a Comunidade Económica Europeia, que veio a tornar-se na União Europeia. A Inglaterra aderiu, o Reino Unido aderiu, mas, como vossas coisas sabem melhor do que eu, aderiu para enfraquecer a comunidade por dentro. Em todas estas batalhas, a Inglaterra sempre ganhou. Não se conhece nenhuma batalha europeia que a Inglaterra tenha perdido. No caso da União Europeia, por exemplo, gostaria de dar um exemplo muito simples. Como muitos aqui, muito melhor do que eu sabem, o inglês é hoje a língua franca. Não é a língua oficial, as línguas oficiais são muitas. O inglês é a língua franca da União Europeia. Embora as outras línguas com mais população, como o alemão, o francês, que é a França, a Bélgica, o certo é que, para se comunicar na União Europeia, é preciso comunicar em inglês. Todos aqueles que têm essa experiência o sabem. Ora bem, nós, portanto, tivemos a sorte da Aliança Inglesa, mas tivemos simultaneamente outra sorte que não se deve, a meu ver, a nenhum desígnio político, é que, a partir do século XVIII, a principal influência cultural, não política, a influência política foi sempre da Inglaterra. A Inglaterra, durante 5 séculos, mandou praticamente em Portugal, com mais ou menos intermediação dos governos locais, etc. E mandou porque não éramos adversários na colonização, na expansão universal. Mas a partir, como eu dizia, a partir do século XVIII, a influência cultural principal é a influência cultural francesa.
E isso tem importância, porque permitiu que continuasse uma homogeneidade cultural portuguesa, sujeita a várias influências políticas, umas preponderantemente culturais, outras que permitiram que nós não fôssemos realmente amalgamados. E, por exemplo, a prática da língua inglesa foi muito limitada nas elites nacionais até há poucos anos, esta parte. Portanto, primeira razão de ser da nossa independência, da nossa existência, a diplomacia, a aliança inglesa. Outra é alguma capacidade militar, sobretudo nos séculos XV e XVI. Capacidade militar, sobretudo naval, mas também terrestre. Mas sobretudo naval, porque nós tínhamos nessa altura uma marinha esplêndida, conhecíamos muito bem as rotas que tínhamos descoberto e tínhamos um mecanismo militar, uma arma que as outras marinhas não tinham, ou tinham menos, que eram as bombas. Nós, nesse tempo, é curioso dizermos isto hoje, a marinha portuguesa podia-se defrontar com qualquer marinha do mundo. Às vezes ganhávamos, outras vezes perdíamos, mas estávamos em um plano de igualdade ou de superioridade, o que facilitou naturalmente muito a nossa expansão. Isto dura até à Invencível Armada. E já lá voltaremos. Dura até ao domínio filipino. Já lá voltaremos a explicar porque é que termina no domínio filipino. Desde o início da Segunda Dinastia até 1974, o país viveu sempre amparado no Império Colonial. Quando eu digo amparado, estou a pensar em muitos aspectos, não só do ponto de vista económico. Aliás, nunca fomos grandes especialistas em extrair, somos o único país ex-colonial que é um país pobre, mas a nossa presença no mundo ajudou a moldar a nossa maneira de ser. Não era, portanto, unicamente uma questão de exploração económica, de modo de vida económica, embora em certos momentos tenha sido particularmente importante, mas era uma forma de estar no mundo. Começou com a Ásia. Começou com o comércio de longo curso, a partir da viagem de Vasco da Gama, e sobretudo, portanto, durante o século XVI, em que nós forjámos um sistema da qual, aliás, também não tirámos grande proveito. O sistema era o seguinte: a navegação de longo curso para o Oriente, do e para o Oriente, era feita por nós. Era, portanto, a fase de navegação mais complexa, mais perigosa. Um em cada 3 navios não voltava. Não são estatísticas, evidentemente, são ideias aproximadas. E trazíamos do Oriente várias coisas, panos, seda, cerâmicas, especiarias, etc. Muitos perguntam porquê as especiarias, que interesse tinha ir buscar pimenta, malagueta ou noz moscada. É muito simples. Nessa altura não havia frigoríficos, comia-se carne podre e a carne parecia menos podre com as especiarias. O que fazia com que as especiarias obtivessem um preço altíssimo, que se justificava que houvesse muitas expedições só para buscar especiarias. Este comércio era feito da seguinte forma: nós íamos, portanto, buscar as coisas ao Oriente e os mercadores da Flandres, ou da Holanda, como se poderia chamar as então Províncias Unidas, vinham buscá-las ao Tejo. E nós fazíamos neste circuito figura de parede pobre. Quer dizer, há cálculos aproximados, feitos na época, que dizem que nós, no século XVI, comprávamos na China um prato, por exemplo, uma de cerâmica, X, traziam para Lisboa, no meio de tempestades, guerras, naufrágios, mortes. Em Lisboa, vendiam aos mercadores da Flandres ou da Holanda
por 20x e os mercadores vendiam na Flandres e no norte da Europa por 400x. São números aproximados, evidentemente, mas dá uma ideia que nós não fomos os grandes beneficiários deste sistema. E este sistema acabou com o Filipe II. Quando Filipe II se tornou rei de Portugal, esse sistema acabou por dois motivos, também muito simples, que são do conhecimento geral. O rei de Espanha, que era, aliás, legitimamente, nos termos da sucessão dinástica do rei de Portugal, e era por nossa culpa, porque foi Dom João II que tentou política de casamentos dinásticos, esperando que a união se fizesse a nosso favor, mas como dois príncipes portugueses, o infante Dom Miguel da Paz e o infante Dom Afonso, morreram em idade muito jovem, a união veio a fazer isso a favor da Espanha. Aliás, Filipe II era o rei legítimo de Portugal e mais. Filipe II era muito mais português do que espanhol. O espanhol não tinha mesmo nada. A mãe era portuguesa e o pai era borgonhês, Carlos V. Portanto, havia todos os motivos, dinásticos e outros, para que, efetivamente, Filipe fosse rei de Portugal. Tanto mais que o mesmo tinha sucedido com Dom João de Castela no fim da primeira dinastia, mas nessa altura o país não estava cansado das expedições que tinham posto, sobretudo à prova, a sua escassa população e tinha conseguido reagir no fim da primeira dinastia, não conseguiu no fim da segunda, apesar do apoio inglês ao período do Crato, mas que não foi suficiente. Ora bem, Filipe II estava em guerra com as Províncias Unidas e quando chegou a Lisboa, em 1581, mandou apresar os navios holandeses que estavam no Tejo. Nesse dia havia 114 navios mercantes, o que mostra bem a importância do tráfego. Apresou-os, vendeu-os, confiscou-os, etc. O que fez com que os holandeses se lançassem eles próprios à navegação para o Oriente, tentando suplantar-nos e conseguindo, na larga medida, do Oriente, embora não o tenham conseguido na América Latina. E outra razão que levou ao fim do circuito do Oriente e ao começo do circuito do Brasil é que, em 1588, Filipe II decidiu, num gesto que ainda hoje se discute, conquistar a Inglaterra. Ninguém, desde Guerra do Conquistador, tinha conseguido e ninguém voltaria a fazer. Mas ele tentou. E mandou, em 1588, a Invencível Armada, que saiu de Lisboa, aliás. Os ingleses é que lhe chamaram Invencível Armada, com algum tom de chacota, porque efetivamente a desfizeram. Mas as consequências foram más, evidentemente, para a Espanha, mas foram péssimas para Portugal, porque a Invencível Armada era realmente uma armada gigantesca, nunca se tinha visto uma coisa tão grande. Eram 142 grandes navios, dos quais 48 eram portugueses. Ora bem, dos 48 portugueses não voltou nenhum. Voltaram alguns espanhóis, etc., mas dos portugueses não voltou nenhum. O que fez com que nós deixássemos de ter capacidade naval para ir ao Oriente. E acabou o nosso Império Português no Oriente. Já passamos quase simultaneamente para a segunda fase da expansão, que é a fase brasileira. É também no século XVI que se começam a tomar posições portuguesas no Brasil e isso vai se acentuando. O rei de Espanha nunca governou o Brasil, nem sequer simbolicamente. E, portanto, a partir de 1640, a influência portuguesa no Brasil vai se restabelecendo. Entretanto, houve tentativas francesas e holandesas para ocupar a costa brasileira, mas tentativas que foram repelidas pelos próprios brasileiros, que então se chamavam portugueses. Este segundo período no Brasil torna-se particularmente importante, quando, no século XVII, se descobre o ouro e os diamantes no Brasil. E no século XVIII, com o reinado de Dom João V, esse ouro e os diamantes começam a ser mandados para Portugal em grande quantidade, fazendo
com que tínhamos o único período em que fomos relativamente ricos, primeira metade do século XVIII, no tempo do reinado de Dom João V. Mas o Brasil tornou-se independente. Eu, aliás, devo dizer que fui sempre contra a celebração que alguns fizeram aqui em Portugal e no Brasil da decisão portuguesa, da monarquia portuguesa, decisão, aliás, ditada pelos ingleses, como é natural, ditada e feita, porque foram o príncipe regente e a rainha Dona Maria foram em navios portugueses para salvar a honra, mas acompanhados por uma frota inglesa, porque nós não tínhamos capacidade naval para levar uma grande frota com aquelas entidades até ao Brasil. E, portanto, chegando ao Brasil, a ida de Dom João VI, então príncipe regente, para o Brasil é coisa para ser celebrada pelos brasileiros, com certeza, porque está na base da independência do Brasil. O Brasil eram 7 províncias governadas de Lisboa, passaram a ser governadas no Rio de Janeiro. Naturalmente unificaram-se e, oportunamente, nas circunstâncias que todos conhecemos, tornaram-se independentes. O certo é que, portanto, terminou também essa fase da expansão portuguesa. E, portanto, a partir de 1823 a 1824, quando a independência do Brasil foi também alimentada, naturalmente, pelos ingleses, nós entramos em grandes dificuldades económicas. Todo o nosso século XIX, não sei se isto é alguma consolação para nós, foi vivido em regime próximo da bancarrota. Sempre financiado pelos bancos ingleses, nomeadamente pelo BEI, mas muito próximo da bancarrota, até que culminou mesmo com a bancarrota nos anos 90. Mas, simultaneamente, fomos aproximando pouco a pouco de África. Nós ouvimos dizer às vezes que estamos em Angola, ou estivemos em Angola durante 5 séculos, etc. São histórias. A nossa penetração no interior da Angola Moçambique era praticamente inexistente. Nós tínhamos algumas posições, portos na costa, que ajudavam a navegação para o Oriente, e, a partir de certa altura, passámos a ter em Angola uma atividade, que hoje não gostamos muito de falar, que era o comércio de escravos. Nós, durante 3 séculos, mandámos 6 milhões de escravos de Angola para o Brasil. Mas fazíamos também sem nos internarmos no interior, comprávamos os escravos aos chefes locais, geralmente depois de guerras internas, e mandávamos para o Brasil. Portanto, a nossa presença em África era muito limitada. E só a partir do final do século é que se foi tornando efetiva. E foi tornando efetiva por necessidade. Porque no final do século XIX, as grandes potências europeias, sobretudo, é claro, a França e o Reino Unido, mas também a Alemanha e a Bélgica, se lançaram para a ocupação da África, defrontando-se connosco. Nós invocámos, debateram-se do ponto de vista jurídico, 2 títulos de soberania. Nós invocávamos os chamados direitos históricos, dizendo que tínhamos lá estado desde o Cão, etc., e as outras potências publicavam e fizeram vigar no Tratado de Berlim, que nós, aliás, assinámos, o princípio da ocupação efetiva. Só podia reclamar soberania quem efetivamente ocupasse, e não quem tivesse direitos históricos. É claro que isso tinha, além de mais, uma justificação humanitária, em parte humanitária, mas também com um fundo humanitário real, que era a luta contra a escravatura. Só se podia reprimir a escravatura estando presente no terreno, não era por ter estado há 2 séculos. E assim se fez. Nestes termos, encetámos a terceira fase da nossa experiência ultramarina ou colonial, que é a fase africana.
Porque apesar de termos perdido muito e fomos sempre perdendo ao longo desta história, mantivemos posições de enorme importância e valor em África, que sabem bem quais são. Simultaneamente, durante a nossa história, foram-se registando alguns elementos curiosos que vale talvez a pena apontar. Um deles, que ainda existe largamente entre nós, é a resistência ao movimento. Nós, um pouco no gato pardo, no príncipe Lampedusa, nós não gostamos muito de nos mexer. E se durante o período das conquistas das navegações não foi assim, é a partir de uma certa altura. E vamos encontrar 3 momentos em que nós procuramos opor-nos ao movimento histórico. O movimento histórico europeu, naturalmente. A primeira é no século XVI, a polémica da liberdade dos mares. Mare clausum, dizíamos nós. Dom Manuel intitulava-se Senhor da Conquista, Navegação e Comércio da Etiópia, Arábia, Pérsia e Índia. E isto não era uma frase dada. É porque o rei acreditava, e disse claramente numa outra frase, se essa lapidar, que só ele tinha direito a navegar nos mares que tinha descoberto, não nos outros. A frase é muito simples. O que ele descreve, a essa altura, é os mares que todos sabiam e podiam navegar. São aqueles em que todos podem navegar. Era o Mediterrâneo. Mas aqueles que ninguém conhecia e que foram descobertos com grandes trabalhos e canseiros por mim, Dom Manuel I, esses não. Esses são meus. É claro que isto se opôs a Holanda primeiro com o Grócio, com a doutrina do Mare Liberum, e depois a Inglaterra, e nós acabámos por ceder. Outra batalha perdida foi a Batalha da Escravatura. Como disse, é um assunto que nós não gostamos muito de falar, mas a verdade é que nós, durante largo tempo, resistimos ao movimento para a abolição da escravatura. A Inglaterra aboliu o tráfico de escravos, não ainda a escravatura, em 1807. Nós fomos resistindo no Congresso de Viena. O plenipotenciário português, outro senhor desta casa, viria a ser o Duque de Palmela, conseguiu, juntamente com o espanhol Conde Labrador, que a proibição da escravatura não fosse expressamente mencionada no tratado. Embora a Inglaterra tenha continuado a sua campanha para a abolição geral do tráfico de escravos e da escravatura. Em 1836, nós publicámos aqui, sob pressão inglesa, um decreto de abolição do tráfico de escravos, não da escravatura, ficou conhecido pelo nome do seu autor, Vieira de Castro, ministro da Marinha e Ultramar, que ficou também célebre não só por isso, mas também por ter morto a mulher e dado origem ao romance de Vasco Polido Valente, Glória, que trata deste episódio. Mas é claro que nós publicámos esse decreto, mas nunca ninguém pensou em nos executar. O tráfico de escravos continuou nos livros portugueses, com a repressão dos navios ingleses, como a Inglaterra já era nessa altura muito mais poderosa do ponto de vista naval do que nós, íamos acabar por ceder. Um ponto que vale a pena salientar é que o último país, digamos, civilizado a abolir o tráfico de escravos foi o Brasil, em 1588. 30 anos depois de todos os países europeus o terem abolido, o último foi Portugal, que aboliu a escravatura em 1858. Portanto, mais uma batalha perdida. E a terceira batalha perdida, escuso e enumerar, que todos a temos presente, foi a batalha da descolonização no século XX. Temos, portanto, um movimento estranho de oposição aos movimentos internacionais. E aqui, pois, um problema curioso, que é o seguinte. Quando chegamos ao fim de tudo isto, rebenta a Guerra Colonial, em 1961, por razões que já vimos e em que muitos dos presentes participaram ativamente, nomeadamente na área diplomática. E o problema que eu ponho é o seguinte: provavelmente a Guerra Colonial acrescentou
13 ou 14 anos ao regime de Salazar. É claro que isto é demonstrado, como qualquer destas coisas baseadas em se não tivesse havido a guerra colonial, o regime Salazar teria acabado mais cedo. É a minha opinião, mas obviamente demonstrável. Mas acabado mais cedo porquê? Porque o regime tinha duas bases de sustentação, tinha muito maior aceitação da população do que hoje se supõe. Nenhum regime dura 40 anos exclusivamente com base em práticas censórias, mas tinha duas grandes fontes de apoio: a Igreja Católica e as Forças Armadas. A partir do final dos anos 50, começam a surgir dissidências nas áreas católicas, e a partir de 1958, quando há um conflito em que aparece com o general Delgado, essa dissidência, essa divisão alarga-se às Forças Armadas. Eu, pessoalmente, penso, agora como digo, seja inteiramente indemonstrável, que o regime teria caído mais cedo se não tivesse havido a guerra colonial. Mas isto é indemonstrável e também é impossível saber se Salazar quereria esta situação. Nós não sabemos o que se passava na cabeça nem dele, nem na de Marcelo Caetano. O certo é que é a minha opinião que isto se teria passado de outra forma. Chegamos, portanto, ao 25 de Abril, e aí já entramos muito perto daquilo de que vamos tratar, encontrar alternativas para estas várias posições que nos perdeu. Não vale a pena analisar possibilidades anteriores, se era possível antes, no 25 de Abril, durante o regime anterior, encontrar outras soluções para as colónias ou o trabalho. Muitos o tentaram de boa fé, mas foi sempre impossível. Foi impossível nos tempos de Salazar, porque Salazar não queria, e foi impossível nos tempos de Marcelo Caetano, porque Marcelo Caetano, embora certamente estivesse convencido que isso iria passar um dia, não queria que fosse do tempo dele, porque receava uma reação ativa, receava um golpe de Estado de Direita, militar de direita. É curioso, Marcelo Caetano, que passou os 6 anos do seu governo a procurar evitar, digamos claramente, receando um golpe militar de direita, veio a ser vítima de um golpe militar de esquerda. Isto explica-se uma razão de ser muito clara das ditaduras. Os governos não sabiam o que pensavam as Forças Armadas. Falavam com os generais, aliás, nomeados por eles, e os generais diziam que iam tudo bem. E, portanto, os governos, estão naturalmente a simplificar, os governos achavam que não havia problema nas Forças Armadas e que o problema poderia vir dos generais ou das Forças Armadas se houvesse uma mudança de política. Não foi isto que se passou, como se sabe. Mas quando chegamos ao 25 de Abril, portanto, não vale a pena analisar, a meu ver, se haveria outras soluções possíveis antes do 25 de Abril. Certo é que não houve. E também, logo a seguir ao 25 de Abril, não havia uma ideia clara do que fazer. Quem tinha o poder efetivo era o MFA, nomeadamente a chamada Comissão Coordenadora do MFA, presidida pelo então Coronel Vasco Gonçalves, mas que sabia aquilo que não queria a guerra colonial, não queria a ditadura nos tempos que existia, mas havia, não é que não tivesse ideias para o futuro, é que essas ideias não eram lindas. Havia uma grande divisão dentro do MFA, dentro das Forças Armadas, sobre o que fazer quanto ao futuro. E aqui há duas fases. Numa primeira fase, há uma tentativa de reorganizar a vida nacional, encontrar um rumo para o país, mantendo um contacto estreito e até jurídico com as ex-colónias, reconhecendo, embora, o direito de autodeterminação, mas tentando convencer os novos governos ou as populações que estavam em causa a entrar numa solução federativa. Já era o que estava previsto no livro
do general Spínola, que é uma das causas imediatas do 25 de Abril, e foi tentado. O MFA, em geral, era contra. E a posição de Mário Soares, que foi muito importante na altura, evoluiu, porque começou a ser claramente partidária da independência imediata das colónias e foi evoluindo por uma solução mais moderada, em que finalmente pretendeu que houvesse consultas às populações, que houvesse garantias para os portugueses. Eu posso contar um episódio que se passou comigo. Em 1981 fui com o general Ramalhianos, então Presidente da República de Moçambique. Aí conheci uma pessoa extraordinariamente interessante e fascinante, um mágico, o Presidente Samora Machel. E durante uma conversa, o Presidente Samora Machel gostava muito de conviver e não desdenhava, inclusivamente, acompanhar esse convívio com outras formas alimentares. Disse-me esta frase que me recordo como se fosse hoje. Imagine você que na conferência de Lusaka, onde o Mário Soares foi para negociar a independência de Moçambique, mas foi acompanhado pelo Hotel Serra de Carvalho, imagine você que em Lusaka o Mário Soares ainda queria não sei que garantias para os portugueses. Era o que faltava, porque nós já tínhamos tudo combinado com o MFA. Eu perfeitamente esta frase nunca me será. E mais, que acrescentava, lembras-te de Vítor Alves, que estava presente dentro do Coronel Vítor Alves, elemento do Conselho da Revolução, e que teria, eventualmente, participado destes acordos. Portanto, esta primeira fase de tentar alguma solução federativa, jurídica, com existência jurídica, com os ex-palopes, não foi possível. Porque as Forças Armadas sabiam que isso só seria possível, pelo menos durante alguns anos, com a presença de Forças Armadas no terreno, que eles não queriam. E para isso é que tinham feito a Revolução. Portanto, entramos numa segunda fase, que é aquilo onde agora vamos procurar as alternativas para que chegamos finalmente. Peço desculpa, mas estamos quase a terminar. E só vou continuando, porque ninguém me mandou calar, mas está calmo em Espanha. Nesta fase, portanto, na segunda fase, vamos procurar alternativas. E as alternativas, no fundo, eram basicamente três. Ou voltarmos para o terceiro mundo, que era a ideia de alguns membros do MFA, nomeadamente do Movimento Coronel Melo Antunes, e de muitos outros, e de alguns intelectuais do movimento, ou entrarmos na órbita comunista, que era também um ponto de vista naturalmente sustentado, não só pelo Partido Comunista, mas por alguns simpatizantes, ou voltarmos para a Europa. Destas três hipóteses, a primeira era realmente uma hipótese muito fantasista. Tinha havido, pouco tempo antes, uma revolta no Peru com o general Alvarado, que se proclamava uma terceira via entre o comunismo e o capitalismo, etc., como também se proclamavam, nesse sentido, Nasser, Nehru, Tito até, embora Tito oficialmente fosse comunista. Mas, enfim, simplesmente, eu nunca acreditei nessa hipótese, aliás, se desvaneceu, porque é claro que não era com o Peru que nós íamos comerciar e construir uma vida. Quanto à hipótese comunista, o que se passou foi muito simples. O Partido Comunista Português tentou, quer dizer, o 25 de Abril não teve praticamente nada a ver com o Partido Comunista, que há alguns elementos comunistas, mas o Partido Comunista foi surpreendido pelo 25 de Abril. No 25 de Abril houve um pronunciamento militar, como costumava haver na América Latina, e 2 dias depois o Partido Comunista lançou uma revolução social. São coisas diferentes. Mas essa revolução social, o Partido Comunista, sob a liderança extraordinariamente inteligente e lúcida, mas às vezes demasiadamente ambiciosa, como vamos ver, de Álvaro Cunhal, não era a linha que a União Soviética pretendia. A União Soviética tinha um acordo mundial com os Estados Unidos, em que havia algumas zonas que não estavam atribuídas, eram acordos de esferas de influência,
como se fazia no começo da Idade Moderna. Havia algumas zonas que não estavam abrangidas, por exemplo, a África, mas a Europa e o continente americano estavam claramente abrangidas. A Europa teria que ser ocidental, até à cortina de ferro, e o continente americano também. E, portanto, hoje sabe-se, os documentos publicados do Partido Comunista em Moscou, que o Partido Comunista Português foi ou tentou ir muito mais longe do que a União Soviética teria pretendido. A União Soviética queria, sim, e obteve, era influência em África, na África ex-portuguesa, que estava fora desse acordo de influências. Mas em Portugal, depois do 25 de novembro, verdadeiramente esta hipótese deixou de ser relevante. Ficava, portanto, a hipótese europeia. A hipótese europeia hoje parece uma coisa evidente. E muitos dirão, mas não vale a pena estar aqui 3 quartos de hora e falar de uma coisa que é evidente. Determinado império, nós só podíamos ir para a Europa. Isto hoje não era tão claro em 1974, 75, faz muito tempo, e 76. Em 76 nós aprovámos uma Constituição que previa o trânsito para o socialismo, a eliminação da luta de classes, o Conselho da Revolução com funções de soberania e a irreversibilidade das nacionalizações. Tudo temas que eram anátema na Europa. Eu lembro, aliás, da dificuldade que tive, eu fui um dos negociadores da nossa adesão à União Europeia, não dos principais, os principais foram Mário Soares, do ponto de vista político, e Hernani Lopes, do ponto de vista do conteúdo da negociação, que era uma negociação complexa, e Jaime Gama, do ponto de vista da política externa. Mas eu lembro da dificuldade que havia em explicar o que era o Conselho da Revolução. Isso tudo é explicar que, tendo a nossa Revolução sido em 1974, em 1982, quando eu estava no governo, em 1982, o Conselho da Revolução ainda estava em plenas funções. Só foi abolido em 1982, 8 anos depois da Revolução, que é realmente difícil de compreender. Mas a verdade é que, a nosso favor, havia um elemento. Era o medo que as potências ocidentais tinham precisamente ao comunismo. É uma coisa que nos é difícil adivinhar ou avaliar hoje. Como é difícil avaliar o que era o prestígio da obra colonial. E, portanto, as potências europeias receavam imenso que houvesse um país comunista na Europa. E sempre deram a entender que não podiam aceitar isso. É claro que, a partir das negociações iniciadas em 77, e nessa altura já não havia verdadeiramente um perigo comunista em Portugal. Fomos os negociadores que ressuscitámos. Nós exagerámos muito a importância e eventual perigo que podia vir daí. Lembro que nós dizíamos aos negociadores, bem, vocês não quiserem, tenham de outra colonial. E isto fez com que a nossa negociação com a União Europeia foi muito complexa, prolongada e difícil, porque são todos temas extremamente difíceis. Mas não teve grandes obstáculos políticos. Tínhamos de todas as partes da Europa o desejo de que Portugal entrasse para ter a certeza que não se tornaria uma dependência da União Soviética. Aí a negociação política foi mais dizer aos ingleses que estávamos perto deles, que eram de uma potência marítima e periférica, e dizer aos alemães e franceses que estávamos perto deles, não tínhamos nada a ver com a Inglaterra, que a aliança inglesa tinha acabado. O certo é que, por este motivo ou por outros, conseguiu-se a entrada com muita demora, causada sobretudo pela Espanha. Nos últimos 2 anos foram exclusivamente parados à espera da Espanha, o Leonardo bem disse, e finalmente
entramos quando a Espanha entrou. Isso significa, portanto, que as alternativas ao Império, que eram fundamentalmente três: Terceiro Mundo, Comunismo, União Europeia, se traduziram finalmente numa só Europa. Entramos na Europa, agora entramos sem peso específico, como hoje ainda estamos. E, apesar de tudo, algum peso que podíamos ter na cena internacional, para não sermos a Albânia da Europa Ocidental, era a nossa situação mundial, as nossas relações, já não de soberania, mas relações culturais com o que hoje se chama os PALOPs. E isto, de certo modo, ainda é a nossa posição na União Europeia, e era isto que eu vos queria contar. Muito obrigado. Agradeço as palavras do professor Gonçalves Pereira. Teve uma característica vincada em relação aos seus antecessores, que foi a da franqueza, em relação a certos pontos do passado antigo e do passado não tão antigo. Eu, aliás, a pedido do nosso orador, abro o microfone a alguém que queira perguntar, ou mesmo eu gostaria muito de desafiar alguma das suas interpretações históricas e políticas. Não sei se alguém quer tomar a palavra. Embaixador Soares de Oliveira. O Luís estava presente na minha primeira ligação ao Ministério, que eu referi em 1959. Há duas pessoas aqui que estavam presentes em Nova Iorque, o Leonardo e o Luís. Obrigado. Lembras disso, Luís? Se me lembro. Marcou a minha vida toda. Vossa Excelência teve a amabilidade de explicar com o longo passado da nossa existência nacional e da nossa projeção no mundo. E disse-nos que começámos por ser expulsos da América do Sul, depois fomos expulsos da África e agora estamos na Europa. Se o professor acha que isto é para ser, vamos o mesmo. Bom, portanto, em vez de alternativas ao Império, temos por agora alternativas à Europa. Vai ser muito difícil, porque, efetivamente, nós estamos na Europa, como disse, na Europa sem peso. E estamos numa Europa em que há em crise, e a crise da Europa é muito simples, fácil de compreender. Quando as coisas vão bem, quando as economias vão bem, a Europa funciona bem. Quando as economias vão mal, a Europa funciona mal e os nacionalismos renascem. É o que está a acontecer neste momento preciso. Ora bem, nós não temos, evidentemente, peso nenhum nesta Europa. O nosso peso, a nossa falta de peso, não é só derivado aos disparates que temos andado a cometer, porque muitos outros Estados fizeram igual e alguns até pior. Deriva fundamentalmente da nossa pequenez. E nós, em relação à Europa, o que é que pedimos? Pedimos não estar sozinhos no mundo. E, portanto, vamos ter que aturar os aspectos positivos e negativos da União Europeia sem nenhuma capacidade de influenciar. Hoje dizia muitas vezes porque não batemos o pé à Europa. Podemos bater, não custa nada bater, nem nos debates por causa disso. Agora, não pagar muito mais que isso, como é evidente. Esta é a minha opinião pessoal. Eu agradeço a presença aqui. Vejo que esta pergunta sobre a Europa foi a resposta que desvendou-se à sua verdadeira dimensão. Vamos, com certeza, entreter muitos sonhos sobre o pró e o contra, como todos estão presentes todos os dias nos debates que se ouvem por todo o lado, mas esta resposta hiper sensata vai-nos acompanhar, eu penso, no fim desta conferência em mais uns dias. Agradeço a presença do professor Gonçalves Pereira e a disponibilidade para esta conferência. Agradeço também a presença do Sr. Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros
e aproveito para anunciar que a 23 de Abril teremos aqui a doutora Teresa Gouveia para falar do José Medeiros Ferreira, que também esteve no princípio desta caminhada para a Europa. Muito obrigada e até 23 de Abril.